Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na arquitetura incrível das flores. E olha, elas são muito mais do que bonitas, viu? São verdadeiras obras de engenharia da natureza, cada uma projetada com um propósito muito vital. Pois é, cada pedacinho, cada cor, cada curva, tudo ali tem uma função super precisa. A gente vai então dissecar essa estrutura camada por camada para entender o design engenhoso por trás delas e por que elas tiveram tanto sucesso no mundo das plantas. Bom, vamos começar pelo básico, né? O que, afinal de contas, define uma flor? Quais são as peças essenciais desse quebra-cabeça? É aqui que a planta esconde os seus maiores segredos para garantir a próxima geração. Basicamente, uma flor é a estrutura reprodutiva da planta. Ela é toda formada por um conjunto de folhas que foram se modificando ao longo de milhões de anos de evolução. E elas não estão ali de qualquer jeito, não. Estão organizadas de uma forma bem específica em camadas, que a gente chama de verticilos. E o ponto-chave é exatamente este. São esses 4 verticilos, ou essas 4 camadas, que formam, digamos, o projeto completo de uma flor. Indo de fora para dentro, cada um tem um papel fundamental, e todos trabalham juntos para garantir a sobrevivência da espécie. Agora, vamos dar uma olhada nas camadas mais de fora. Elas têm uma função dupla bem interessante. Ao mesmo tempo que protegem as partes mais delicadas da flor, elas também precisam chamar a atenção dos polinizadores. Pensa assim, ó, o cálice é tipo o segurança da flor. Ele fica ali protegendo o botão antes dele abrir. Já a corola é o outdoor, é o anúncio luminoso e colorido, para atrair insetos, pássaros e quem mais puder ajudar na polinização. E aqui tem uma variação bem importante no design. Essas peças de proteção e atração podem ser separadas, uma a uma, ou elas podem estar grudadas, fundidas. Essa diferença na estrutura é que cria aquelas formas de flores tão diferentes que a gente vê por aí, sabe? De trombetas a estrelas, cada uma adaptada para um tipo de polinizador. E olha só como essas imagens mostram bem essa diferença. Na esquerda, a gente tem uma flor com as pétalas todas soltinhas. Já na direita, as pétalas se uniram e formaram uma espécie de tubo. Isso muda completamente o jeito como o polinizador vai interagir com ela. Ok, agora vamos mais para dentro da flor, para conhecer o motor reprodutivo masculino. É a verdadeira fábrica de pólen. O androceu é, em essência, a unidade de produção de pólen. Tudo ali é projetado para que a produção e a liberação dos grãos de pólen, que carregam a informação genética masculina, seja o mais eficiente possível. A quantidade de estames pode variar bastante, e essa é uma característica super importante para classificar as flores. Essa variação nos números está muito ligada à estratégia de cada planta. Mais estames podem significar uma produção maior de pólen, aumentando as chances de sucesso na polinização. Mas não é só a quantidade que muda, não. O comprimento dos estames também pode variar. Arranjos como esses, com estames de tamanhos diferentes, são uma estratégia super sofisticada para garantir que o pólen seja depositado em partes bem específicas do corpo do polinizador. É tudo para otimizar a fecundação. As flores também criaram mecanismos diferentes para liberar o pólen. Pode ser por uma fenda simples que se abre, por umas janelinhas que se levantam, ou até por uns poros que funcionam como um saleiro, soltando pólen só quando a flor é chacoalhada. Incrível, né? E chegamos no verticilo mais interno, o coração da flor, o gineceu. É aqui, nesse núcleo super protegido, que a próxima geração vai começar. Essa proteção dos óvulos dentro do ovário é a característica que define todas as angiospermas, ou seja, as plantas que dão flores. Essa estrutura toda cria um ambiente super seguro e controlado para a fecundação e para o desenvolvimento do embrião. E assim como as pétalas e as sépalas, os carpelos, que são as partes femininas, também podem ser livres ou fundidos. Quando eles se fundem, formam uma estrutura única, que geralmente é mais forte, chamada de pistilo. Outra característica importantíssima da arquitetura da flor é a posição do ovário em relação às outras peças. Se ele fica acima ou abaixo de onde as pétalas se encaixam, isso muda totalmente o jeito como o fruto vai se desenvolver depois. Bom, para finalizar, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral, ver como todas essas partes se encaixam num design maior. Porque a simetria da flor não é um acidente, não. Ela é a chave para o sucesso da sua estratégia de polinização. Essa citação diz tudo. A simetria de uma flor não tem a ver só com beleza, com estética. Tem a ver com função, com coevolução. O formato da flor é, na verdade, uma resposta direta ao tipo de polinizador que ela quer e precisa atrair.
De forma bem simples, as flores têm ou uma simetria radial, como uma estrela do mar, que pode ser dividida de várias formas, ou uma simetria bilateral, que nem um rosto humano, com uma única linha de divisão. A primeira é para atrair qualquer polinizador que passar. Já a segunda é para guiar um polinizador específico por um caminho bem preciso. E essa comparação visual deixa o conceito super claro. De um lado, várias linhas de simetria, do outro, só uma. É uma decisão de design que tem implicações evolutivas gigantescas e que moldou essa dança entre as plantas e os seus polinizadores ao longo do tempo. Cada um desses detalhes que a gente viu, desde a fusão das pétalas até a simetria geral, representa uma solução genial para um problema evolutivo. Foi essa capacidade de inovar no próprio design que permitiu que as plantas com flores se espalhassem e dominassem praticamente todos os cantos do nosso planeta.